Olá, bom dia. Hoje pela manhã eu estava pensando um pouco sobre modernidade líquida, ou verdade líquida, uma tese que foi levantada por Zygmunt Bauman, em que, em suma, aponta para a gente que nós temos algumas verdades que são intocáveis e que a gente não pode discorrer sobre elas. Nós aceitamos determinados fatos e é algo filosófico, mas na ortodontia também existe filosofia. Inclusive entre nós ortodontistas é relativamente frequente um ortodontista perguntar para o outro qual a sua filosofia ortodôntica, ou seja, sua linha de conduta. E dentro da ortodontia nós temos esse problema de nos fechar dentro das nossas filosofias, das nossas prescrições ortodônticas, e isso faz com que a nossa mente, a nossa cabeça, a nossa capacidade de planejar tratamentos também se feche e seja menos resolutivo. O que eu quero dizer para vocês é que há casos bastante complexos em que nós devemos usar vários tipos de filosofias ortodônticas para conseguir atingir um objetivo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, um caso bastante bacana e bastante de resultado bastante limitado também. Então vamos lá, nós vamos falar deste caso aqui. Olhando pelo lado direito, a gente vê que tem uma falta de engrenamento. Veja bem, os dentes devem se engrenar como a engrenagem de um motor mesmo. E neste caso não há esse engrenamento, você vê que eles estão assim. Existem esses espaços entre as pontas das engrenagens que fazem com que esse lado direito não trabalhe bem. Isso leva a um problema. Ou seja, se a pessoa não consegue mastigar do lado direito, ela vai mastigar só do lado esquerdo, vai sobrecarregar a articulação e em um determinado momento qualquer na vida dela, ela vai passar a ter problemas de articulação, dor muscular, enfim, perda auditiva, uma série de problemas. Então, quando a gente faz um tratamento ortodôntico, a gente não está tratando apenas deposição de dente. Eu insisto em dizer, eu não trato dente, eu trato gente. E isso faz muita diferença. Ademais, ou seja, além disso, nesse caso, além de não ter essa intercuspidação, ainda existe um espaço entre os planos oclusais dos dentes. Eles não fecham. Olha que interessante. Poxa, a pessoa tem uma boca que do lado direito não funciona, é isso que você está querendo dizer? É exatamente isso que eu estou querendo dizer, e o objetivo principal nesse caso é fazer com que essa pessoa mastigue dos dois lados, tenha uma mastigação funcional. O que fez com que acontecesse esse fato? A gente vai discutir um pouco mais pra frente e por enquanto vamos vendo o resto da boca como é que tá. Do outro lado a gente percebe que sim, tem algum engrenamento. Observa que desse lado a gente tem aquela relação de um dente de cima fechando com dois de baixo, dois de cima com um de baixo, ou seja, tem um engrenamento um pouco melhor. Não quer dizer que esteja bom, mas a gente tem que melhorar bastante isso, principalmente quando a gente vê a posição do canino, da presa inferior. A presa na boca, ela tem uma função muito diferente do que a maioria das pessoas imaginam, que é de dilacerar o alimento, de cortar, rasgar o alimento. A presa tem uma participação fundamental no equilíbrio muscular e oclusal da pessoa. Quando você está dormindo, entra no seu sono profundo, na fase REM, você faz bruxismo. Que, atenção, não é uma doença. Esqueçam que bruxismo é uma doença. Bruxismo é uma condição fisiológica que todo mundo faz. E mesmo os que não são, fazem. O canino serve, em relação à oclusão, para quando você faz esses movimentos de bruxismo ou deslizamento, só eles encostem e todos os outros dentes se desocluam para você não sobrecarregar esses outros dentes da boca que não são preparados para movimentos de lateralidade antero-posteriores. São basicamente movimentos de mastigação e trituração, os quais eles são competentes, exceto o canino. Olhando pela frente, a gente vê que tem ali uma desarmonia, os dentinhos da frente um pouco mais para baixo, os outros um pouco mais para cima. Não tá legal, principalmente em relação à condição estética. E mais, aqui sim, um fator importante. Observa que a gente percebe que é como se essa boca de cima fosse menor do que a boca de baixo. Isso é bem patente na foto. E a relação, na realidade, deveria ser o contrário. Eu sempre digo que a boca é uma tampa e panela. Veja, a tampa não fica por dentro da panela. A tampa fica por fora da panela. Então é óbvio que alguma coisa nós vamos ter que fazer para resolver esse problema aqui. Ou nós vamos aumentar o tamanho da tampa, ou diminuir o tamanho da panela, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Essa situação que eu estou falando para vocês pode ser vista nessa fotografia. Você vê que o arco superior dessa pessoa, ele não é uma hipérbole. Ele é um arco mais afunilado para frente. Ou seja, normal seria que a parte posterior desse arco superior desse paciente fosse mais aberta. E olha, eu acho que é nisso que nós vamos trabalhar. Com relação aos desvios de linha média, a gente vê que temos um pouco de desvio, mas isso não é tão importante.
há um desvio duplo de linha média direita, mas algo que não significa tanto problema para nós. E, mais uma vez, vamos dar um passeio por aquilo que a gente mais gosta de ler, de entender e estudar, que é a cefalometria, onde a gente encontra os dados de que este é um paciente classe 2 por deficiência da mandíbula, ou seja, a mandíbula não se desenvolveu adequadamente, o padrão dele é vertical, ou seja, um rosto comprido, longo, que nós temos os incisivos inferiores relativamente bem posicionados e que nós temos esses incisivos superiores inclinados para a palatina, ou seja, para dentro, porém posicionados para fora. Isso tudo é uma compensação que a natureza faz para que os dentes tenham um melhor engrenamento e funcionalidade. Lá no final, a gente vai ver que o TPI é positivo, ou seja, realmente esse é um paciente classe 2 esquelética. Mas esse é um dos fundamentos do entendimento. Não basta a cefalometria nesse caso para a gente poder entender toda a problemática que há, porque existe uma série de problemas para ser resolvido. E correr por eles significa praticar uma sequência de movimentos. Primeiro os movimentos laterais, os movimentos antero-posteriores e os movimentos verticais por último, sempre nessa sequência. Na foto aqui a gente vê sobre aquele assunto que eu falei, que é a atresia posterior dos dentes superiores. Olha só como dá para ver nitidamente que essa boca superior é menor do que a inferior e o tratamento nosso vai começar fazendo este movimento com a parte superior e posterior desse nosso paciente. Como fazer isso? Veja, os arcos ortodônticos, ou seja, os fiozinhos dos aparelhos, eles são assim. Eles têm esse formato. Percebe que esse formato não é aquele formato que eu havia mostrado antes do arco do próprio paciente. Então, o objetivo dos fios ortodônticos é levar os arcos ortodônticos ou os dentes à mesma situação que está o fio. Porém, existem movimentos nesse sentido que são muito pesados, muito difíceis, muito complexos. E a gente precisa, de alguma forma, de usar um advento, um recurso extra qualquer. E neste caso será os fios de overlay, que é esse outro fio que está um pouco mais reto, sobreposto ao fio ortodôntico. O que quer dizer esse formato de fio? Ele vai ser colocado na boca? Sim, vai ser colocado na boca. Primeiro a gente passa o fio ortodôntico e por fora a gente amarra esse fio grossão, o overlay, no fio ortodôntico, para ele forçar para fora os dentes posteriores e corrigir aquele primeiro aspecto lateral que a gente havia citado. Mas vem cá, isso funciona? Isso não é loucura? Pode usar isso? Ora, se funciona. Funciona sim. Esse aqui é um caso montado com overlay e você vê nessas duas setinhas aí que a gente conseguiu fazer esse movimento de vestibularização desses dentes. Inclinação para o vestibular, na verdade. No tira-teima a gente tem a foto inicial e a foto no meio do tratamento. Olha lá como aquela parte posterior ela se deslocou, se inclinou para vestibular, ou seja, para fora. Então, funciona sim. Problemas laterais resolvidos nessa etapa do problema, nessa etapa do tratamento, aliás, vamos para um segundo tópico, que são os movimentos antero-posteriores. E aí a gente tem que começar a estudar esses movimentos a partir da posição dos caninos. Lembra que eu falei mais cedo? Olha, o canino tem uma posição muito importante na boca e não é só para rasgar o alimento. Pois é, a gente sempre quer colocar o canino superior atrás do canino inferior, para que quando você for fazer os movimentos de lateralidade, só eles peguem, só eles toquem e eles desocluam os outros dentes. E para que a gente consiga isso nesse caso, a gente tem que pegar esse dente em verde, que é o canino inferior, e levar para trás. Vamos lá então? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Isso é fundamento de física. Então tem que tirar o dente que está atrás dele e pegar o canino e mover para trás, para distal. Como o espaço que fica é muito grande, o movimento que deve ser feito tanto é de distalização deste canino, quanto de mesialização, ou seja, perda de ancoragem do segmento posterior, para a gente chegar no final do tratamento com esse espaço fechado. Sim, é possível. Agora do lado esquerdo, ou seja, o outro lado, a gente vê que tem uma relação um pouco melhor e a gente vai trabalhar aqui com um conceito de angulação. Aqui, a gente não vai precisar de extrair dentes, mas a gente vai precisar de pegar os dentes, e eu me refiro basicamente aos caninos, e angular eles de uma tal forma que eles ocluam e que eles trabalhem com uma engrenagem melhor. Dá certo? Sim, dá certo também. Então, basicamente, o que a gente faz nesses dentes é o que mostra essas duas setinhas, dois movimentos de giro mesiodistal das coroas para poder corrigir essa oclusão. Resolvidos os problemas antero-posteriores. O segundo quadro de problemas que nós devemos resolver, vamos partir então para o terceiro problema, que são os problemas verticais. Então vamos lá, nos problemas verticais a gente vê aquela situação da foto inicial e a proposta dos movimentos são esses aqui, olha.
nivelar a altura dos dentes de uma forma harmônica e funcional. São esses movimentos que a gente vai fazer. Essa talvez seja a etapa mais simples do tratamento, mas aquelas duas etapas anteriores têm que estar concluídas para a gente conseguir fazer isso, chegar neste ponto do tratamento e agora sim fazer o que a gente chama de intercuspidação. Nós corrigimos os arcos nesse sentido, e agora para fazer essa correção nós temos que articular o arco superior com o arco inferior. Então a gente vai usar elásticos de intercuspidação para poder fechar essa mordida. Concluímos o terceiro tipo de movimento, os movimentos verticais. E sim, vamos conseguir uma relação boa na boca. Olha que bacaninha. O lado esquerdo ficou legal, olhando pela frente ficou legal, tem uma boa oclusão. E por último eu deixei o lado direito. A ortodontia tem situações limitantes. Esse lado direito não tá legal. E não é por falta de a gente tentar. A gente tenta fechar esse espaço completamente, engrenar os dentes completamente e não consegue. Porque esse paciente, há mais de 40 anos, tem um problema chamado interposição lateral de língua. Ou seja, a língua, durante a vida toda, entrava na parte lateral direita entre os dentes e não deixava com que esses dentes fechassem. Isso se tornou um vício e isso impediu que durante a vida dele, a formação das tábuas ósseas e erupção dos dentes, esses dentes se intercuspidassem. Então nós estamos lutando contra uma força muito maior que a nossa capacidade dentro da ortodontia. Mas convenhamos, dada a situação que estava, para a situação que nós chegamos, tá bacaninha. Mas é um paciente que a gente tem que ter muito cuidado e sempre alertar, olha, você precisa de usar a sua contenção no final do tratamento, porque a contenção do lado de dentro vai servir como uma barreira para a língua, e aí sim, a partir de agora, sua língua não vai interpor naquele espaço e os seus dentes naturalmente, depois do tratamento, vão se engrenando. Ah, mas isso acontece? Acontece, podem acreditar. Então nós temos um resultado bacaninho assim, com restrições. Não é aquilo que a gente queria, mas satisfatório. E interessante, né? Quando eu comecei esse vídeo eu estava falando sobre modernidade líquida, verdade líquida. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, não existe receita de bolo em ortodontia. Você não pode fazer um tratamento falando, estou tratando um classe 1, 2 ou 3, estou tratando apinhamento. E geralmente há uma série de problemas que estão se manifestando juntos para a gente resolver. Nesse caso, eu tenho até que ler para a gente poder entender, mas basicamente nós tratamos um classe 2 esquelético vertical com incisivos superiores vestibularizados, inclinados para a palatina, atresia posterior de palato e mordida aberta lateral direita por interposição, desvio de linha média dupla direita com caninos inferiores mesiovertidos e meselizados, desenvelamento e desalinhamento. Simples, né? Mais ou menos. Mas o que vale a pena é chegar no final e ver que você fez o melhor que você podia. E que bom fazer as coisas quando a gente ama. Um grande abraço. Até a próxima.